Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. Os recadinhos, gente, é o de sempre, tá? Os vídeos são atemporais e valem para o momento que você abrir aí, não tem um prazo de validade. É só você inverter o seu gênero e o da pessoa, adaptar. Pega o que é para você, o que não é, você descarta e deixa passar que é pro coleguinha que tá assistindo lá do outro lado que vai chegar aqui, tá? Já peço o seu like, por gentileza, se aparecer a opção hypar, ajuda muito o canal, um comentário ajuda mais ainda porque mostra engajamento, nem que seja um comentário de figurinha, de emoji, tá bom? Você quer uma consulta particular, manda um e-mail pra mim, lá eu passo o WhatsApp pra gente marcar. Temos oração todos os dias às 18, que você pode deixar o pedido de oração aí nos comentários. A gente tem junto com a Casa do Caminho no grupo do WhatsApp diariamente às 18 horas. Trabalhamos com mediunidade, espiritualidade aqui diariamente. Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa trazem as mensagens. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé, trazer as respostas. Pega o que é para você, o que não é, agradece, descarta e não tenta forçar, tá? No final da consulta, dá uma conferida nos achadinhos da Laninha Shopee, que fica aí. No primeiro comentário, sempre fixado o contato para pedir consulta e também da lojinha do Achadinhos, tá? Caso você queira doar, contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais, onde você contribui quantas vezes quiser com o valor que quiser. Se desejar, puder e quiser, se torne membro e peço que se inscreva, tá? A inscrição é gratuita, gente, e às vezes se você fica muito tempo sem interagir nos comentários, a inscrição sai e desativa o sininho. Então, por gentileza, dá uma conferida se está ativado. Acho que os recadinhos foram todos dados, né? Quer consulta, manda um e-mail aí pra mim, eu respondo todo mundo, demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Aí eu passo o WhatsApp lá pra você. Podemos começar, Frei Rogério? Vamos começar então, gente, aqui. O que o senhor quer ver? O tema que a gente... Hoje tem um tema, mas primeiro eu vou abrir os oráculos aqui para ver o geral, tá? O que sai nos oráculos. Peço perdão pelo barulho, que tá bem barulhento. Vizinho com rádio, carro passando. Lá na frente outro som. Tá? Concentra na consulta aqui comigo e deixa a barulheira para lá. Frei Rogério quer que a gente faça o seguinte tema, tá? Por que essa pessoa não tá procurando você? Ou por que ela não procura? Por que ela não procurou mais? Por que não tá falando com você? Por que não veio mais atrás? É bem isso que ele falou aqui. Por que não tá vindo atrás? Por que não veio mais atrás? Por que tá aí sumido, desaparecido? É só adaptar-se a ele ou ela. Vamos começar com os oráculos? Tem deck novo para vocês hoje aí, ó, no baralho cigano. É bem simplesinho os desenhos desse deck, mas bem significativos para a interpretação. E o verso é bem bonito aqui da cigana. Vamos então com vovó? Esse deck aqui, gente, esse oráculo, não foi consagrado com a energia do povo cigano, da vovó cigana, mas sim com as rezadeiras, as benzedeiras, as vovós pretinhas velhas. Mentaliza você ou mentaliza alguém e vamos ver o que a espiritualidade traz geral aqui primeiro nos oráculos. Pode sinalizar, Frei Rogério. Ainda bem que baixaram o som aqui do lado. Balão. Aqui representa o consulente para mim se você é menino, tá? Mas é só adaptar o gênero, porque como aqui é coletivo, precisa adaptar. Porque aqui simboliza você como consulente se for menina, se você for mais jovem, né? Ou uma pessoa jovem é importante para você do sexo feminino. Mas aqui tá mais forte essa carta, porque é coletivo ser o consulente, tá? No geral. Então é só adaptar se você é menino ou menina, é você. Tá, aqui de cara a espiritualidade já tá falando pra você, independente se você é menino ou menina, que você tá precisando de umas limpezas espirituais, tá? Os pretinhos velhos estão respondendo aqui que você tá precisando fazer aí uma limpeza em você, na sua casa, uma defumação, uma fumaça, tá?
Porque tem casos aqui que não é só por questão de limpeza energética de olho gordo, de inveja, de magia, essas coisas não. Mas para eliminar formas, pensamentos negativas suas ou larvas astrais aí do ambiente ou do entorno de você. Então já está frisando a necessidade de uma limpeza energética e espiritual em você e no seu ambiente de trabalho ou no seu lar, tá? Principalmente no seu comércio. Se você tem um comércio, tá meio parado, você não está conseguindo vender, né, Lana? Eu não tenho um comércio físico, mas eu tenho um comércio online. Eu vendo online, é a mesma coisa, tá? São as energias aqui com relação ao seu trabalho que tá meio precisando de uma limpeza, de compra e venda, principalmente quem trabalha com isso, tá? Também para pessoas que trabalham com comunicação, com mídia, tá? Então, se você trabalha via internet, home office ou loja física, com compra, venda, imagem, mídia, propaganda, divulgação, gente, está precisando de uma limpeza, tá? Até para que você atraia clientes ou para que você consiga vender melhor, tá? Porque é Mercúrio na mesa, bem forte aqui. Aqui é o seguinte, tá? Tem pessoas que estão entrando numa fase de renovação na vida, mas principalmente na parte emocional. É como se você estivesse tendo um florescimento depois de um período muito grande de mágoas, um período muito grande de frustração na parte do amor, ou até mesmo num relacionamento que era sério. Namoro, noivado, casamento. E tem pessoas aqui que a espiritualidade está falando que depois de um período, um ciclo muito sofrido de decepções, finalmente tem pessoas aqui que vão assumir compromisso, tá? Tem gente aqui que vai arranjar um namorado sério, ou vai noivar, ou vai casar. Mesmo para aqueles que achavam que isso já era perdido, que isso não tinha mais solução, que você não ia encontrar um novo amor, ou que você nunca ia se recuperar das tristezas, mágoas e decepções e frustrações que você teve de um amor do passado aqui. Mas vai, tá? Aqui vem uma renovação, e se não é você, é alguém da sua família, uma figura importante da sua família. Aqui tem que adaptar a ser masculino, mas tá mais forte feminino. Então, uma filha, uma sobrinha, uma irmã mais nova, casando ou firmando compromisso com alguém, tá? Talvez você receba até convites aqui para um casamento de alguém. Se não for o seu, você mandando convite aí, gente, é alguém convidando você, tá? Para uma comemoração aí de casamento, de noivado, esse tipo de coisa, tá bem forte aqui. Também tem aqui uma questão muito forte de alguém querendo entrar em comunicação, ó. Tem alguém querendo falar com você, ou querendo convidar você para sair, ou querendo convidar você para qualquer tipo de cerimônia aí, tá? Familiar, batizado, crisma, casamento. Aqui também marca a primeira comunhão, eucaristia, tá? Festas de família, formatura. Pode ser que você receba convites aí de pessoas próximas do círculo de amizade ou familiar. Aqui também tem uma questão, não é para todo mundo. É como se tivesse uma ascensão. Você vai receber uma notícia aqui, ó, um comunicado, seja via telefone, internet, WhatsApp, seja via papel pelo correio. Você vai receber uma notificação de algo de ascensão. Se talvez você fez um concurso ou prova, você fez uma entrevista de emprego e vai ser positiva a resposta aqui, tá? De alguma coisa aí, ou você está esperando uma notificação relacionada a algum tipo de papel, algum tipo de documento, empréstimo, qualquer coisa relacionada com papel, com esse tipo de coisa, tá? Então tem alguns aqui, se prepare, fique de olho aí no seu e-mail, no número de telefone, às vezes um número diferente que liga para você e você não presta atenção aí porque não tá ligado nos meios de comunicação. Se você trocou telefone, de repente você deixou um telefone antigo, tá esperando, tá? Corra para deixar aí o número novo, esse tipo de coisa, que é para você poder ser notificado, ser avisado. Tem isso? Tem. Até mesmo aqui tem pessoas que pode ser aí que tem alguma pendência que precisa pagar ou resolver via boleto, via papel, documento, e você não está sabendo justamente
porque não recebeu já a notificação, ou você trocou o número, trocou o e-mail. Então aqui tá dizendo para você cuidar esse tipo de coisa, tá? Para algumas pessoas realmente vem um amor novo aqui, ó. Tá? Para aqueles principalmente aí que tiveram alguma separação, ó, seja um amor novo ou até mesmo o amor do passado querendo retornar aí, fazer as pazes com você se houve um afastamento. Só cuidado aqui com a empolgação, tá? Seja para quem está iniciando ou para quem está voltando e você pensando em reatar, cuidado com a empolgação para que você não haja no impulso. Aqui, Mercúrio é Hermes, né? O mensageiro dos deuses, Exu respondendo, tá? Tome cuidado aí para você não comprar gato por lebre ou você não botar expectativa demais, esperar coisas demais da pessoa, seja do passado ou a nova, e depois você se decepcionar. Então, vá com calma, vá com cautela, não vá com tanta precipitação e euforia e entusiasmo não, tá? Às vezes se deixa levar pelo fogo da paixão, do entusiasmo, gente, e acaba anulando o lado racional aí que tem que estar ligado, tá? Aqui também tem uma questão. Tem alguma entidade ou alguma coisa da espiritualidade tentando fazer contato com você, tá? Tentando se comunicar com você, seja através dos sonhos ao dormir no inconsciente, seja usando uma outra pessoa, às vezes até sincronicidades que estão acontecendo de você ver números iguais, esse tipo de coisa. A espiritualidade está tentando acessar você, tentando mandar alguma mensagem, algum recado para você. Ou já esteve, né, aconteceu, está acontecendo ou prestes a acontecer. Então preste atenção aí, porque tem pessoas que não estão prestando atenção na espiritualidade ou no recado da espiritualidade. Então seria bom aqui que você ficasse atento a esse tipo de coisa, tá? De mensagens espirituais, às vezes uma intuição, você não está prestando atenção na sua intuição. Aqui também tem muito a questão de formatura, o rito de passagem, encerramento de ciclo de adolescentes, ó. É uma formatura do ensino médio, é uma formatura de faculdade, é uma comunhão, né, uma crisma. Tem muito esses ritos de passagem para adolescentes aqui, pode ser filho, sobrinho, filho de coração. Tá? São manifestações futuras, então tem pessoas que realmente vão receber alguma mensagem ou alguém querendo falar com você, se declarar, contar uma coisa para você. Talvez se retratar com você. Assuntos relativos a papéis, comunicação, notícias, avisos. Só que aqui tem uma coisa também, tá? Hermes, né, no caso, Mercúrio aqui, também regia os ladrões, tá? Então, cuidado aí com roubos e perdas aqui no envelope, ó, de gente tentando dar golpe pelas costas, de você perder dinheiro, perder pequenos objetos, furtos, roubo, fraude. Aqui vem muitas novidades, mas você tem que tomar cuidado também para algumas novidades não serem negativas. Então fique atento em tudo que você for assinar, cuidado com o link que você está clicando que enviaram pelo e-mail, um link pelo SMS aí, que pode ser um golpe, tá? Talvez alguém dizendo para você confirmar seus dados. Se você for fazer um contrato de compra e venda para alugar um imóvel para alguém ou para alugar um imóvel para você morar, ou para você vender, uma transferência de documento de carro, cuidado, tá? Tá alertando aqui você de fraude, roubo, furto, esse tipo de coisa. E como Hermes aqui, Mercúrio, Exu é um movimento, estradas, cuidado para não levar multa, com excesso de velocidade, cuidado para não sair com a documentação aí prejudicada, acabar perdendo o carro, sofrendo esse tipo de coisa por documentações que não estão regularizadas, tá? Cair numa blitz, tá falando isso aqui. Aqui também tem pessoas que vão receber convites, talvez, para intercâmbio, tá? Aprender um idioma, fazer um intercâmbio ou um trabalho mais longe, mais distante, até no estrangeiro para alguns. Talvez você receba a proposta para trabalhar, para estudar, estudar e trabalhar, fazer um, como fala, Frei Rogério? Não só intercâmbio, mas tipo você estuda e trabalha, eu esqueci a palavra.
Como que fala, Frei Rogério? Esqueci a palavra. Estágio, obrigado, Frei Rogério. Não é o senhor fazer um estágio, né, remunerado ou não, parcialmente remunerado, tá? Vem convites disso, ou se você estava buscando por isso, vem notícias, tá? Tem até algumas pequenas viagens aqui que você vai fazer, seja a trabalho, a lazer, visitar parentes, ou seja, para fazer um curso, tá? Pode ser distância curta ou longa, não é para todo mundo, mas tem aqui. Também tem uma situação aqui do consulente, ó, específica. Aqui tem uma situação. Aqui fala de pessoas que têm um bom motivo para ter feito o que fez, tá? Uma justificativa, um bom motivo, motivos justos ou propósitos justos aqui. Aqui também tem para alguns, se você é mulher, pode ser aqui a chegada de um parente ou de um amigo ou de um amor novo, tá? Um crush novo. Pode ser um parente que vem visitar um filho, um sobrinho, um amigo que vem visitar você, pode ser um amor novo, como eu disse aqui. Não é para todo mundo, mas tem para alguns. Aqui também tem aqui no cachimbo, junto do consulente, seja você homem ou mulher, que eu já falei que tem uma energia de limpeza, de defumação, de conexão e comunicação com a espiritualidade. É por isso que eu digo, tem espiritualidade querendo falar com você, dar algum alerta, algum recado, tá? Alguma notícia para você espiritual, de coisas da espiritualidade aqui. Mas aqui também fala para alguns que vai vir convite de coisas para lazer, para conversas, com amizades, com conhecer pessoas novas, que vai trazer paz, vai trazer momentos alegres, ou em família, nessas comemorações familiares ou de amigos. É um convite de uma filha de um amigo que vai casar, esse tipo de coisa. Mas também vem um período aqui muito grande de planejamento e de análise, tá? Onde você vai ter que pesar muito os prós e os contras aqui das situações. Ou você vai ter que pesar os prós e os contras de uma notícia, uma revelação, uma verdade que você vai descobrir, de um esclarecimento de algo. Ou vai ser pesando os prós e os contras, né, de uma proposta de trabalho, uma vaga de trabalho, um convite para isso, um convite para aquilo, que você vai ter que analisar. Os prós e os contras. Você vai ter que analisar aqui até para essa pessoa que está querendo reconciliar com você. Seja um amigo, um parente, um ex. Pese os prós e os contras aí, se vale a pena você reconciliar com essa pessoa a amizade, o namoro, né, o vínculo que você tinha aí. Nada deve ser resolvido com pressa, né? Porque o cachimbo é algo fumado, meditado, com paciência, sem pressa. Então a mensagem da espiritualidade aqui para você é essa: não tome decisões no impulso, né? Ou baseadas naquilo que você está no entusiasmo, na euforia, ou porque você ficou feliz com a notícia, com o retorno. Aqui diz para você testar a pessoa ou a situação com estímulos diferentes antes de você tomar uma decisão. Teste a pessoa, teste a situação, avalie os riscos, os prós e os contras. Tá bem forte isso aqui para você. Tá? Para que você não faça as coisas no impulso, ou para que você não faça idealizando algo, ou entorpecido por algo. Então tem isso aqui para alguns, tá? Tem mais alguma coisa que o senhor quer mostrar aqui? Aqui também tá falando. Ele pediu para tirar essa de cima. Ó, aqui, ó. Justamente. Aqui tem pessoas que precisam se limpar mesmo de uma inveja, ó, muito grande, tá? Mas aqui não é só isso, ele falou de oferenda, tá? Se você tá devendo algum tipo de oferenda para alguma entidade, alguma promessa, algum voto que você fez, pague, tá? Porque é como se tivesse uma cobrança aqui da espiritualidade daquilo que você prometeu ou que você fez um voto. Lana, eu não prometi nenhuma oferenda, nada assim, mas eu prometi me comprometer com determinada coisa para mudar em mim. Isso é um voto, tá? Isso é um sacrifício.
Tudo que você promete em termos de voto, de promessa, você tem que cumprir. Seja você melhorar em uma coisa que você tem que melhorar, seja uma oferenda, seja uma vela que você prometeu. Então tem muito isso aqui. A espiritualidade cobrando. E cuidado, tá? Faça essas limpezas, seja com banho, seja com fumaça, na casa e em você, justamente para tirar inveja, negatividade, macumba, mal olhado, quebranto, esse tipo de energia. Tá? Porque aqui tem pessoas, aqui ó, que estão querendo usar de armadilha, por isso que falou de golpe. Pode ser gente estranha, gente que você conhece, mas aqui fala de perigo no sapo, ó. É um alerta aqui, ó, tá revelando um perigo de pessoas com más intenções ou pessoas querendo fazer fofoca, caluniar e implicar você numa fofoca, né? Caluniar, um escândalo por causa de fofoca, de maledicência, pessoas com más intenções, e não só de lançar energia ruim, mas de prejudicar com esse tipo de coisa. Tá? São ações aqui, ó, que tentam desestruturar o seu emocional, desestruturar a sua vida, o seu psicológico, em cima de você, consulente. Tá? O conselho aqui da espiritualidade é que para você busque essa força interior, busque a sua espiritualidade, as suas proteções, mas principalmente fortalecer a sua mente, o seu psicológico contra esse tipo de coisa. Para que você não seja atingido com essa negatividade, para que não afete você nem psicologicamente. Tá? Mostra aqui estratégia que você vai ter que lidar com pessoas que muitas vezes são assim difíceis de lidar ou com situações que tentam atrapalhar a sua vida, o seu negócio. Sabe aquela pessoa que quer sempre parece que jogar você para baixo? Você vem e conta, olha, consegui passar naquele concurso. Ah, também qualquer um passa nesse concurso. Sabe, tenta botar você para baixo, desmerecer os seus feitos, colocar a sua autoestima lá embaixo. Tome cuidado, tá? Não importa se é um parente, se é um namorado, se é um que diz amigo. O sapo aqui tá falando esse tipo de coisa para você. E cuidado para que você não coloque muita expectativa e o sapo acabe aqui, o príncipe virando sapo. Aqui os signos que tem. Aqui já tem câncer para mim, signo de câncer, gêmeos e virgem, gêmeos e virgem. Tem os pretinhos velhos aqui, tá? Aqui tem os boiadeiros também. E cuidado aqui, tá? Porque tem algumas pessoas aqui que aparece um processo de magia. Tá? Você precisa verificar se é a pessoa que você trouxe para a mesa ou é alguém tentando fazer o que fez para você ou tá fazendo. Eu vou confirmar na mesa, mas precisa, tá? Aqui também tem touro, signo de touro. E aqui também tem mamãe Oxum. Tá? Engraçado porque aqui é a fogueira de Belenos, né? O fogo de Bel. Então aqui tem São Pedro, São João, Santo Antônio, né? Eu já falei aqui que saiu Exu, Bará. Então tem essas energias aqui. Vamos ver mais? Visto geralzão da consulta, eu vou botar esse sapo pra baixo, gente, porque é feio esse sapo e eu tenho fobia de sapo, é de palhaço e de sapo. Então não posso ficar olhando muito, não. Eu tenho essas fobias e isso nem a terapia curou completamente. Vamos ver aqui, então, como é que a pessoa aí tá vibrando em relação a você, do porquê que não veio atrás ainda, ou porquê que não veio mais atrás, porquê que parou de falar, o que bloqueou. Vamos ver cada situação aqui, o que a espiritualidade fala. Pode sinalizar, Ferragem. O mago. Aqui, gente, já vou dizer para vocês, algumas pessoas não estão vindo atrás de vocês, ou não vieram mais, ou não estão fazendo nada, ou bloquear, qualquer coisa que tenha acontecido que a pessoa deu linha na pipa, alguns é por manipulação, tá? É um jogo, a pessoa tá tentando manipular, é o mago. Então, para alguns, a pessoa tá jogando com você, ou ela tá tentando manipular a situação ou você para que fique a favor para ela. Meio que fazendo um joguinho sim, tá? Para alguns tem. Olha como o tempo aqui no sul é louco, gente. Eu tô de casaco porque hoje tá frio aqui. Por isso que a gente fica doente e a voz fica uma porcaria. Então aqui, gente, alguns estão bancando aí o David Copperfield, tá? O Mr. M. Tá dando um godô em você porque tá meio que fazendo o ilusionista, tá? Tá manipulando, tá jogando. Tá usando aqui da expertise
Porque para alguns é uma pessoa que tem muito boa lábia. Sabe aquela pessoa que é boa de papo? Que consegue levar todo mundo no papinho? Inclusive, o Frei Rogério está falando aqui que para alguns a pessoa não está vindo atrás de você ou não veio mais, ou bloqueou porque está jogando esse papinho furado em cima de outra pessoa, chavecando outra pessoa, tentando aí fazer outras coisas com outras pessoas no sentido romântico, mas também pode ser que essa pessoa aqui, o número 1 fala do individualismo, ele largou fora porque ele está focando de uma forma egoísta nas coisas dele. Carreira, trabalho. Então, por exemplo, estou sem tempo, né? Academia, faculdade, trabalho, estou sem tempo. É desculpa, tá? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Mas alguns estão nesse malabares todo aí, dando esses pulos para lá e para cá. E é por isso que não está procurando. E aí acaba sendo egoísta, em vez de ser só individualista e independente. Tá? E alguns estão muito concentrados, tentando concentrar toda essa energia em uma outra coisa. Então não está muito preocupado, talvez, com relacionamento, nesse momento. Porque está entusiasmado com outra coisa, outra pessoa, ou tentando concentrar toda essa energia criadora no trabalho, no estudo, focando. Cada caso é um caso. Aqui também tem alguns que até não estão na gandaia, ele realmente está isolado focando nessas coisas. Eu preciso estudar para passar num concurso, então eu não posso ter tempo de estar muito de conversa em WhatsApp, eu não posso muito estar saindo. Então tem alguns assim, tem, né? É só você adaptar a situação e quem é a pessoa, se é um amigo que você trouxe para a mesa, se é um crush, se é um ex, se é um parente. É uma pessoa aqui também que está buscando para alguns conhecer a si mesmo, mas é bem poucos, que estão talvez nessa solidão focando em outras coisas e tentando transformar o chumbo em ouro, né? Tá vendo que transformar o chumbo em ouro é transformar a si mesmo. Porque aqui é uma carta que fala que essa pessoa, a gente, não tá indo atrás, ou não tá fazendo nada, ou não tá falando, ou não vem mais atrás, mas ele tem todos os elementos na mão para fazer. Então, ou ele tá focando em outras coisas, ou não tá fazendo porque não quer, ou porque tá jogando. Tá na manipulação nesse sentido. Aqui também pode ter alguns que não vieram mais atrás ou não estão vindo, etc e tal, porque ele está iludido com alguma coisa. Ou ele está iludido com um sonho de carreira que ele está perseguindo muito, ou ele está iludido com uma novidade de um rabo de saia, de um contatinho novo. Então, para alguns tem, infelizmente tem. Para outros, essa pessoa pode estar focando muito na espiritualidade, conhecer a si mesmo, então é como se essa pessoa estivesse buscando um milagre, uma solução para os problemas e focando muito nisso. Então, como eu disse, ele não está no momento muito focado na questão de relacionamentos, é em outras coisas. Aqui também tem uma pessoa que pode não estar vindo atrás, falando com você, nem veio mais atrás, mas ele está muito atento aos detalhes, tá? Porque a carta do mago fala de alguém muito atento aos detalhes. E talvez ele está correndo atrás de novos projetos, como eu falei, por isso que está dando um tempo aí. Aqui essa carta fala que a vida pede atitudes, não só planejamento, né? Então talvez é por isso que não veio, tá faltando isso. Tá muito focado em outras coisas e não na questão de relacionamento, aí não faz nada. Pode ser também que tá esperando que você faça, né? Você vá atrás. Aqui também tem. É uma pessoa bem inteligente, tá? É uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa. Mas é uma pessoa, para alguns, não é para todo mundo, de uma psicologia bem materialista. Bem das coisas materiais. E é uma pessoa que tem uma facilidade de combinar coisas. Então não teria por que, por exemplo, essa carta fala de facilidade de combinar coisas, é o alquimista. Então talvez é desculpa que ela está dando, de não consigo conciliar meu tempo com a academia, trabalho, faculdade, falar com você. É desculpa. Aqui fala também da generosidade unida à cortesia. Então talvez ele não está sendo nem generoso nem educado, por isso que parou de falar, ou, né, diminuiu as conversas.
egoísta, como eu falei ali no começo. E tem alguns, eu não posso dizer o lado negativo do mago, que é convencer e persuadir pelo papo, pela conversa, bom de lábia, mas também é mentira. Então pode ser que alguns se afastaram, não estão indo atrás, por alguma mentira que ele contou, tá contando para você. Porque aqui fala do impostor, do mentiroso, do manipulador, né? De alguém que falta escrúpulos. Então talvez para alguns não tá fazendo nada, não correu mais atrás porque tá mentindo, tá manipulando, tá jogando. Fala de alguém que explora pessoas inocentes. Então talvez aí tá virando o foco dele para outra pessoa, até alguém do passado, ó. Porque esse mago tá virado para o passado. Uma fontezinha do passado, contatinho do passado. Aqui fala também de discussões e brigas que podem ser até violentas. Então, talvez não tá vindo atrás. Se vocês brigaram, discutiram, ou ele acha esse tipo de coisa, aí não vem. Não veio e não vem. Ou pode ser que ele tá discutindo e brigando com uma pessoa aí do passado dele, aí ele tá se incomodando com essa pessoa, e aí não vem pro seu lado. Por exemplo, é uma ex que ele tá brigando, tá discutindo, tá se incomodando, é um parente. E aí talvez não tá focado nisso, tá focado no que tá acontecendo nesse sentido. Aqui também tem aqui fala muito da questão da fala. É uma pessoa bem comunicativa, então se ela não tá falando, não tá comunicando, é como eu disse, ou porque não quer, ou porque não tá priorizando, tá? Conversa com você ou resolver nada com você nesse momento. O homem, o ser humano, ele é o resultado das próprias ações. E esse mago aqui, na maioria dos decks, você vê o mago de pé, manipulando os elementos, trabalhando alquimisticamente. Esse aqui, ele tá sentado e virado para o passado. Né? Então, talvez aí, gente, ele tá muito voltado para as questões do passado. E aqui o homem é o resultado das suas ações, mas ele não tá agindo, ele tá sentado. Não tá tomando atitude nenhuma. Ele tem todos os elementos para fazer e não faz, por algum motivo. Até porque o mago, gente, ele representa o som primordial, né? O A1, o OM, que é a manifestação de todas as coisas. Então, para poucos casos, a pessoa não está fazendo nada porque não pode. Na grande maioria, não está fazendo nada porque não quer, por egoísmo ou porque está focando em outras coisas. Não está priorizando a questão de você e do relacionamento. Aí eu digo para você, vale a pena você ficar pensando nessa pessoa? Se ele ou ela não está preocupado, não está priorizando você, e às vezes você aí sofrendo pela pessoa, querendo respostas, né? E aqui é o mago, o feiticeiro, o malabarista, o ilusionista, o alquimista. E a pessoa aí dando os pulos dele para outro lado, se importando só com a vida dele ou dela. E aí ele está preocupado em organizar as coisas dele, né? É uma pessoa aqui que talvez se ele está resolvendo os BO dele, os obstáculos dele, não está priorizando você nem a conversa. Aí eu pergunto para você, e você está preocupada? A pessoa bloqueou você, sumiu, não se importou, ela já está deixando bem claras as intenções dela, né? Ou as prioridades dela. Você está sofrendo muitas vezes aí em vão, porque a pessoa sequer vale a pena. Aqui também tem, na questão do mago, o domínio dos obstáculos materiais, novas relações sociais, é o que essa pessoa pode estar fazendo. Talvez está buscando contatos novos de trabalho, ou pensando só na carreira, trabalho e dinheiro. Né? É uma pessoa que tem uma força flexível, mas não está usando essa flexibilidade por alguma coisa. Ele poderia? Poderia. Tem alguns poucos que estão definindo quem eles querem ser, olhando para dentro, mas é bem poucos. Ou buscando questões filosóficas e espirituais. A maioria é coisa materialista mesmo. Carnal, material. Para alguns está procurando talvez uma nova profissão, um novo amor, esse tipo de coisa, estudo, viagem, que é Mercúrio de novo. Tá? E aí não tá pensando muito em relação a você
Ó, 8 de espadas. Realmente, gente, é uma cegueira voluntária. Então, para alguns não tá fazendo porque tem limitações mentais, emocionais, ou porque é sempre a vítima, ou porque tem medos, ou realmente por egoísmo dessa pessoa. É o 8 de espadas. E aqui tem uma questão de ego para alguns, não é para todo mundo, mas para alguns tem, porque essa carta aqui, ela fala que a destruição do ego, né, que traz a libertação. Então, para muitos, gente, essa pessoa tá presa nessas coisas, né? Dá essas desculpas, ou não faz porque não quer, porque aqui ela poderia passar pelas frestas da espada quando quisesse. Nessa carta aqui, ó, não dá para ver bem, mas ela tá enxergando por baixo da venda aqui, ó. Ela vê, ela enxerga e ela tá com os braços amarrados, mas os pés não. Então, ela pode sair dali quando ela quiser. Então, muitos é desculpa, é vitimização, né? Para alguns é medo de se aproximar, se ela fez alguma coisa, culpa, arrependimento e medo de uma aproximação. Para outros, poucos, tem até uma situação onde ela tem vergonha. Vergonha de se aproximar, ou vergonha do que ela fez, ou vergonha de contatar você. E para alguns aqui, se ela foi exposta, a máscara caiu, ou a traição que ela fez para você foi descoberta, infidelidade, traição de qualquer tipo, ela se envergonha de ter feito e sido exposta. Ela se envergonha de ter sido exposta e não de ter feito. Tá? Então aqui, para alguns também, gente, essa pessoa não tá fazendo nada porque ela tá presa em alguma coisa, principalmente em problemas. Ó, ela tá rodeada, gente, de desafios e de dificuldades e de problemas, que ela não consegue sair dessa prisão. Às vezes a prisão é mental, é emocional, é as limitações que a pessoa bota na mente dela, crenças limitantes, o orgulho, o ego. Mas aqui mostra outros tipos de dificuldade. Ela teria que sair da zona de conforto ou ela tá cheia de desafios e problemas no entorno dela. Tá cercado disso. Tá cercada de frieza. Tá tendo que se submeter a situações, pessoas ou coisas que não queria. Isso tá trazendo uma depressão, um sofrimento grande para essa pessoa. Ela tá recebendo umas notícias ou já recebeu de algumas coisas, financeira, saúde, qualquer coisa. E para alguns, ela tá se acovardando de procurar você ou de ir atrás de você, ou ela tem medo. Tá? Aqui fala de vícios, de traumas, de bloqueios emocionais, então para alguns tem. E é uma cegueira voluntária, porque muitos aqui sabem qual é a solução, mas dá desculpa, justifica ou se vitimiza. Ah, eu não posso sair da relação. Ah, eu tô com problema financeiro. E aí o que tem a ver, né? Ah, eu tô com problema financeiro, aí eu corto a relação com você, eu não vou atrás mais, eu não resolvo com você, eu paro de falar. Porque aí a mente está sobrecarregada desses problemas, como é que vai pensar em outra coisa? Né? Aqui também tem é uma pessoa, para alguns, gente, que ela tá aceitando abusos ou imposições dos outros, ou da situação, se submetendo e se vitimizando. E aí ela se sente impotente de fazer alguma coisa, seja problema financeiro que for, com outras pessoas. Mas também aqui fala de aceitar abusos, talvez essa pessoa queria que você ficasse presa num ciclo vicioso, você aceitando os abusos dela, as traições ou adultérios, né? Você se subjugando, você se humilhando ou humilhou você. Ela queria prender você, prender mesmo, né? Limitar, que você fosse aqui e ali com quem você tinha que falar ou deixar de falar, né? Afastar você de todas as amizades, dos parentes, isolar você para controlar você melhor. Tinha alguns fazendo isso. Ela queria que você aceitasse os abusos ou que a culpa era sempre sua. Né? Aqui fala de culpa, jogava a culpa em você, para você se sentir responsável pelas coisas, ou medo, botava medo em você, medo de ser abandonada, de ser traída, medo de sofrer algum tipo de consequência com abusos psicológico, físico. Tinha alguns que jogavam, lembra que eu falei aqui, ó, que tem alguns que estão na estratégia e na manipulação, estavam? Tem. Só que aqui o Frei Rogério está dizendo para alguns casos, tá? Não sei para quem é. Mas parece que o feitiço virou contra o feiticeiro.
Porque agora quem tá cheio de angústia, insegurança, nas restrições, cheio de desafios e de problemas, cercado de problemas, se sentindo preso e limitado, é ele. Ele tentou controlar, limitar você, até a sua liberdade. Eu não sei para quem é isso, tá? Essa pessoa estava querendo prender muito você dentro de casa, não deixar você em lugar nenhum sozinha, trancando mesmo você aí dentro de casa, dentro do apartamento, né? Não faz isso porque botava medo em você, né? Vou dar um exemplo. Não pegue um Uber porque pode ser perigoso. Aí botava medo em você, parecia que estava protegendo você, mas para limitar que você pegasse um Uber, uma condução sozinha, deixa que eu te levo. Sutilmente, tentando fazer um cerco de um controle, de uma prisão em você, cerceando você, fingindo que era para o seu bem. E vocês estão vendo que aqui no deck tem um pouco de água, né? Aqui onde ela está presa, poças de água. Então essa pessoa tem muitos bloqueios aqui emocionais que não deixam fluir essas questões de relacionamento ou de sentimento, mas isso não é problema seu, né? Aqui é uma pessoa que está com uma agonia muito grande, um luto muito grande, um pesar muito grande, ele se sente fracassado, que falhou, que está falhando em alguma coisa na vida. E isso traz, gente, uma sensação de impotência, de depressão nessa pessoa. Não tá bem não, tá? Deixa eu ver um complemento, mas essa pessoa não tá bem. Então, para alguns, tudo isso faz com que ela não tome nenhuma atitude, nenhum movimento. Inclusive, talvez aqui o medo dela é que justamente porque ela fazia tudo isso com você, ela sabe muito bem o que ela fez de ruim, é que ela tá com medo de se aproximar, né? Ela tá presa na própria arapuca que ela fez quando ela tentou fazer coisas pra você ou fez coisas pra você que magoaram, que te fizeram sofrer, que te humilharam, tiraram tua dignidade. Com que cara que ele volta agora? É óbvio, a pessoa não vai correr atrás. Porque ela não sabe nem como solucionar, nem como fazer diante de tanta caca que ela fez. Então tem uns casos assim, tem. Tá? A pessoa botava medo, insegurança em você, para você estar sempre aí se escabelando, né? Ameaçava que ia te trocar, que ia te largar, que eu arranjo na rua, né? Você sai daqui hoje, amanhã eu boto outra no seu lugar. Minha ex era melhor que você. Tem gente dando bola pra mim me querendo, sabe? Colocando insegurança e medo. E aí você refém. Medo de perder a beldade, medo de ser trocada, medo de ser traída, de nunca ser suficiente, sempre pisando em ovos. Aí, gente, ó. Tem uma pessoa aqui que realmente, ó, gostaria muito de falar com você, tá? Seria o equivalente ao envelope aqui, tá? Mas por algum motivo essa pessoa não tá podendo. Se você bloqueou em todo, né? Bloqueei no WhatsApp, bloqueei em tudo, é por isso, né? Mas aí, gente, de novo, é vitimização e desculpa e não faz porque não quer. Por quê? Porque se você quer falar com alguém e tá bloqueado, você dá um jeito. Pega o celular de outra pessoa, bota um chip novo que é baratinho, manda um e-mail, né? Você tenta de outras formas, pega o telefone de outra pessoa, outro contato, outra conta, outra rede social. A pessoa não faz porque não quer ou porque ela sabe, né, que o que ela fez de errado não tem perdão, não tem conserto, então ela não tem nem cara de vir atrás para alguns. Tá? Tem esses casos aqui? Tem. E de novo, é um 7 de espadas. Então, para alguns ela não vem porque ela estava fazendo alguma coisa pelas suas costas ou ela está fazendo. Ela bloqueou você, parou de falar com você, você pode ter certeza que essa pessoa está entregando marmita para fora. Ou ela está focando só no trabalho, nas coisas dela egoísta e não está nem aí para você. Ou ela está com um novo contatinho, um novo flerte, uma nova paquera. Você pode ter certeza que esse bloqueio, para muitos, foi jogo, estratégia ou uma forma de ela focar em outra coisa. Aí bloqueia você, deixa você desesperada, sem resposta, né? O dia inteiro em cima do telefone querendo uma conclusão, uma resposta sem entender, e enquanto isso ele está investindo em outra coisa, outra pessoa. Para outros aqui aconteceu casos de que houve, de novo, calúnia, que já falou. Alguém caluniou você ou inventou uma mentira para tentar prejudicar a relação, tá? Ou alguma fofoca, e a pessoa não se deu o luxo de vir falar com você e conferir se era verdade. Ela comprou aí a fofoca, a ideia,
né, as palavras dos outros, a fofoca dos outros e foi lá, se afastou de você ou bloqueou e nem deu uma satisfação por coisas que você foi injustiçado ou está sendo injustiçada. Tá? Tem essas situações? Tem, para alguns tem. Para outros, a pessoa deu um tiro no pé. Tá? É o ladrãozinho do 7 de espadas. Então, aqui, se essa pessoa ela tentou blefar, ela tentou exercer controle psicológico, manipular, fazer chantagem emocional. Alguma coisa que ela foi fazer, ela deu um tiro no pé. Surtiu um efeito contrário. Ela achou que talvez ela ia dominar você, controlar você, seu pensamento, suas emoções, ou subjugar você, e deu ruim, deu errado. Ela manipulou errado, ela deu um tiro no pé, ela se auto-sabotou no que ela fez aqui. E aí não tem cara de procurar. Tá? Ou o ego e o orgulho é tão grande que ela tenta inverter a situação e jogar a culpa do que aconteceu em você, aí não procura. Tá? Para outros é a própria futilidade, como eu disse, ele tá aí de contatinho com o outro, entregando marmita para fora, conversando com o outro, focando nas coisas dele, bem egoísta. E para aqueles que tiveram má conduta, mau comportamento, coisas desleal, moral, estavam sendo interesseiro, tirando coisas de você através do seu amor, da sua generosidade, se aproveitando para esfregar na cara dos outros o que você estava dando, o que estava bem, por cima da carne seca, usando você de alguma forma. Com que cara essa pessoa volta atrás? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa pessoa é obcecada, tá? Ela stalkeia muito. Você acha aí que você bloqueou, ele não tá dando jeito de saber de você? Para alguns tá. Para alguns ele está stalkeando, os que não conseguem estão desesperados. Mas alguns conseguem sim burlar, ou pelo fake, ou perguntando para alguém, tá? Um perfil falso aí. Tem alguns que estão conseguindo stalkear você sim, mesmo que você tenha bloqueado. Para aqueles que você tem certeza que não tem como, ele tá no desespero justamente porque não tá conseguindo. Porque isso aqui é obsessão. Para alguns, ele tá até com ciúmes de você ou da sua vida, da sua situação que tá melhor que a dele, ou ciúmes de você com outra pessoa, outro relacionamento, seja ele imaginando que você já começou com alguém, ou seja, que sabe de algum jeito que você já tem outra pessoa. Ciúmes, posse, até uma certa inveja de como você tá, se você tá melhor que ele ou ela. Tá? É uma pessoa bem aproveitadora, para a grande maioria bem interesseira, ou aquelas pessoas oportunistas, tá? Tem uns assim? Tem. Finge ser o que não é, finge ter uma retidão que não tem, e a máscara deve ter caído aqui para alguns. Por isso que não se aproxima, tá? Né? Passa um óleo de peroba e vem, meu filho, porque na hora de fazer você teve cara, agora não tem. Se traiu sua confiança ou com adultério, qualquer tipo de traição moral, tá? Essa pessoa não se arrepende, não. Tá? Ela se arrepende se ela foi exposta ou foi descoberta, mas não de ter feito. E muitas vezes faz de novo. Tá? É um 7 de espadas com um 8 de espadas. Aqui também tem... Essa pessoa tá se enganando muito aí com uma outra situação, ou se enganando aí com relação a você, ou se enganou, se houve calúnia, esse tipo de coisa, ou se enganando dizendo para si mesmo que não precisa de você, que não ama você. E aqui eu não tenho como não dizer não. Alguns não se aproximam aí de você, ou não vêm atrás de coisa, gente, porque eles estão mentindo, estão ocultando coisas. Podre. Tá fazendo coisa que não presta. Escondido. Tá? Aí depois vocês não digam aí que a pessoa aparece do nada, oi sumida, e enrola você e você compra a história, tá? Tem uns aqui que fizeram isso, sumiram, deram linha na pipa, bloquearam e tal, estão aprontando. Depois vem com a cara de pau. É uma pessoa que não foi totalmente honesta e não tá totalmente honesto. Tá? Tem até alguns aqui meio com um temperamento meio narcisista, que sabe manipular, sabe mentir, sabe esconder, sabe aquela pessoa que mente olhando no olho, né? Você tá com a prova ali mostrando a foto e a pessoa tá negando, dizendo que é montagem, que não é ela. Tem esses tipinhos aqui? Tem. Então é por isso que não tá vindo, tá? E alguns realmente, eles estão focados até em dar um golpe em outra pessoa, ou focados só na carreira deles, nas coisas deles. Tá? Principalmente de trabalho, de estudo, e não está priorizando você, nem o seu sentimento, nada.
Não tá nem aí se você tá sofrendo porque ele sumiu, parou de falar, porque ele não foi mais atrás. Tá nem aí. Resta você saber o que você vai fazer com essa informação. Aí, de novo, medo. Medo e insegurança de uma aproximação. Alguns estão mesmo no cagaço aqui, tá? É um rei de paus, tá querendo muito fazer, muito lutar, muito vir atrás. Mas ele fez alguma coisa que não tá podendo, não tem cara, gente, pra voltar. Ele se enredou tanto no que ele fez, ou no que ele aprontou, que ele não tem cara, gente, pra se aproximar. Tá? Frei Rogério tá dizendo aqui que para alguns essa pessoa tem certeza que você não vai perdoar, que não tem mais conserto. E aí é por isso que ele jogou a toalha, porque game over, né? WO. Ele não tem o que fazer diante do que ele já fez e você não vai perdoar para alguns. Então é uma pessoa com muito medo, embora quisesse muito lutar, fazer e ainda até pensa, porque aqui é um futuro incerto, e talvez lá na frente, né, as coisas mudem e aí ele possa fazer algum movimento. E aí não enxerga a solução, que é bem óbvio, ele sabe qual seria a solução, tá? Essa pessoa tá espiando você ou espiando a sua vida de alguma forma aqui, seja passando na frente da sua casa, seja na rede social, alguns têm. Tá? Aqui também tem, nas nuvens, uma pessoa que tá... Essa pessoa tá precisando desabafar com alguém, essa pessoa qualquer hora explode, tá? Ele tá aqui, gente, com muito medo do futuro, insegurança, tá atolado em algum tipo de problema aqui, essa pessoa. E não tem só a ver com você, não. É alguma coisa pessoal da vida dele ou dela. Ele tá numa instabilidade, ele tá passando por uma tempestade. Emocional, física, financeira, uma turbulência. E ele não tá vendo nada na vida dele com clareza. Eu não sei o que essa pessoa fez, gente, que ela se enredou tanto em alguma coisa que ela fez, que ela estragou a própria vida dela. Eu não sei o que ela fez pra você ou deixou de fazer, mas a consequência tá sendo que ela escangalhou, ela avacalhou com a vida dela. Indiretamente. Ela teve muitos alertas aqui para não fazer. Talvez você alertou, outras pessoas aconselharam, alertaram, para de fazer isso, para de agir assim, muda isso em você, vai por outro caminho. E a pessoa não ouviu. Tá? E aí ele tomou decisões lá no calor do momento, na instabilidade, com a mente cheia, com a mente toda errada, e se auto-sabotou, fez o que não devia, ou escolheu o que não devia. E aqui, para alguns, gente, essa pessoa aqui está se fazendo total de desentendido. Como se ele fosse a vítima. Que ele não sabe o que ele fez, que não foi daquele jeito, que não foi bem assim, que a culpa é sua, se fazendo de desentendido, aí não vem. Porque ele quer que você vá atrás e ainda peça desculpa. E alguns é jogo, manipulação, jogo, manipulação. Para você ir atrás e assumir culpa que você não tem, né? Você pedir perdão de coisa que você não fez para se acertar com ele, porque talvez no passado você já fez isso. Manipulação total. Ele teria que encarar as dúvidas e os medos e fazer algo aqui, lutar por você se transformar de dentro para fora, mudar os pensamentos, a conduta, as atitudes, mudar a vida dele. Mas é uma pessoa, gente, bem difícil, é um rei de paus. Ele gosta de mandar, ele gosta de controlar. Eu falo, você obedece. Ele tá numa situação e num momento onde tudo tá confuso, tudo tá incerto, tudo tá instável. Ele tá vivendo aqui, gente, em dois mundos. Ou se ele quis viver em dois mundos quando tava com você, duas situações, se ferrou. Tá na angústia, de novo. Angústia, aflição, preocupação, ansiedade, depressão, tristeza. Esse aqui tá bem ferrado. Tá faltando direção. Não sabe o que fazer. Esse aqui se lascou bonito, tá? Sei lá o que essa pessoa fez aí. E aí ele acha, né? Diante de tudo que eu fiz, eu sei que a pessoa não vai me perdoar. Então eu ir atrás de você consulente, eu vou de varde, né? Vou de varde, porque se eu for lá, vou levar um não. Se for lá, vou ouvir desaforo. Então a pessoa não faz. Nossa, as coisas aqui estão tudo nebulosa na vida dessa pessoa, no pensamento, tudo incerto. Aí, gente. Esse aqui, gente, se ele mentiu, se ele enganou, se ele traiu, se ele foi infiel, ele adulterou, gente, ele arranjou sarna para se coçar.
Ele tá provando literalmente do próprio veneno, as consequências das próprias atitudes ou não atitudes ou irresponsabilidade. Se ele foi seduzido por algo ou alguém, uma proposta, uma situação de trabalho ou sexual, qualquer coisa. Ele foi falso, mentiroso, né? Se aproveitou de você ou foi abusivo de alguma forma, como eu falei, abusou do seu amor, abusou da sua boa vontade, abusou fisicamente, psicologicamente, sei lá o quê, se lascou. Ele tá recebendo de volta aqui tudo que ele fez pra você, porque agora é ele que tá recebendo trairagem. Tá de novo, fofoca, difamação, calúnia. Teve gente aqui que ele ouviu alguém e nem perguntou pra você se era verdade ou não. Por exemplo, alguém disse pra ele que você estava traindo ele. Ou ele tirou lá do fiofó dele, da mente turbulenta e neurótica, paranoica dele, que você estava traindo. Do nada, ele projetou em você o que ele faz, fez ou é. Ah, que você estava traindo. Ou alguém instigou isso nele e ele acreditou. Que você estava traindo, ou tá traindo, ou traiu. Por isso que não vem atrás, por isso que não faz nada. Tá? Não teve sabedoria, não teve astúcia para investigar, não quis ouvir o seu lado, foi injusto. E agora tá abrindo os olhos aqui, ó. Você abriu os olhos também com essa pessoa, a máscara caiu, né? Hoje ele não manipula, não engana mais. Ele abusou até da sua confiança aqui. E agora, de novo, ele tá cheio das dificuldades, cheio dos problemas, tá caindo em armadilha, tá se decepcionando. Se foi atrás de Raposildes, já tá tomando uma ruim com Raposildes. Percebeu que comprou um gato por lebre, a Raposildes não era a princesa, o príncipe é o sapo. Tá? Para alguns aqui pode estar levando até chifre, ou algum tipo de trairagem pelas costas da Raposildes ou do Raposão. Né? Aí é traição financeira, é traição de adultério, é traição que a pessoa também tá mentindo, também tá escondendo coisa, também tem contatinho, ou tá metendo a mão na grana e tá enrolando a pessoa, também tá levando esse tipo de coisa. Aqui também tem alguns que fizeram algum mau investimento, ou amoroso ou financeiro. Tá? Sei lá, quis bancar de esperto, fazer um negócio, tomou um golpe no negócio, foi passar da perna, alguém passou a perna, fez pra você, tá colhendo. Ele tirou vantagem financeira de você, abusando da sua confiança e do seu amor, pois ele tá perdendo o que ele tirou de você na mão grande. Aí ele tirou de você um bem, um dinheiro, uma coisa que ele investiu para ele, agora ele tá perdendo aquilo que ele tirou dinheiro de você para ter. Tá? Porque ninguém consegue ter nada às custas de tirar dos outros. Esse aqui ele tentou tirar de você na base do amor, do carinho, né? Explorou você muitas vezes aí, se aproveitando da sua generosidade, pois aquilo que ele conquistou através disso ele tá perdendo, seja de você ou de outras pessoas. Ele tirou a sua paz, ele tá perdendo a paz. Decepcionou você, tá decepcionado. Tá? Aqui tem alguns até que ele está sendo alvo de fofoca, de intriga. Estão falando mal dele, seja parente, seja no ambiente de trabalho, as pessoas estão apontando o dedo e julgando. Tá? De alguma coisa aqui. Então, por exemplo, ele traiu você e você se separaram, agora todo mundo está sabendo apontando o dedo para ele. Ou tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Ele tentando dizer que estava tudo bem entre vocês, do nada você traiu ele ou você foi embora ou ele terminou porque você aprontou e todo mundo vendo que é mentira. E as pessoas percebendo, abrindo os olhos e dizendo, engraçado, né? Ele nunca para, nunca dá certo com ninguém e é sempre os outros que erram, né? As pessoas estão abrindo os olhos com relação a ele e estão falando pelas costas, tem até parente. E vocês eram altamente compatíveis, até na coisa sexual, porque é o rei do fogo e a rainha do fogo, de paus. Vocês eram altamente compatíveis em muita coisa. Tá? Então ele não tinha, se ele traiu e adulterou, ele tinha filé mignon em casa e foi buscar carniça na rua para se validar. Porque ele tinha alguém altamente compatível em termos de paixão, apaixonada, fogosa, intensa, empoderada. E ele trocou isso por carniça na rua, para alguns teve. Tá? Por desejo sexual, por validação, para se achar. Tem alguns aqui que deixaram subir para a cabeça alguma coisa, tá? E aí subiu para a cabeça, né? Foi arranjar amante. Você achou a última bolacha do pacote. É por isso que Deus não dá asa para cobra.
Aqui tem uma pessoa até que pode estar com alguma complicação médica de saúde, tá? Problema respiratório, problema de intestino, digestão, constipação de intestino ou diarreia. O emocional tá desestabilizado, tá afetando nessa parte, tá? Alergias respiratórias, alergia de pele, coceira. Tem pessoas aqui que tá prejudicando a saúde dele ou dela. Tem uns aqui que estão com o butico trancado, tá com diarreia por causa de coisa emocional. Ou não tá se alimentando direito, tá? Tem isso aqui, tem. Tem alguns até que estão com algum problema na parte do desejo sexual. Talvez a mente tá atrapalhando, né? Aí tá falhando, tá meia bomba, né? Ou tá frígida. Por quê? Porque as questões emocionais estão atrapalhando até isso. Mesmo que fosse uma pessoa que tinha muita potência, muito fogo nisso, mas é como se a mente estivesse atrapalhando. Aí você tá com a mente ruim, você não tem nem ânimo para esse tipo de coisa. Essa pessoa tá com dívida, ou fez um mau investimento, ou passaram a perna nele, ou no negócio que ele foi fazer deu ruim, ou tá com efeito colateral de remédio, ou efeito colateral da mente afetando o corpo, do emocional afetando o corpo físico. É todo confuso. É por isso que não procura, tá? E para alguns aqui é o orgulho mesmo, porque ele tá desesperado que ele precisaria da sua ajuda, mas não quer fazer. Intestino, digestão, tá? Problema para ir aos pés, banheiro, ou com esse tipo de coisa aí, tá? O que mais temos aqui, Frei Rogério? Germes, vírus, pneumonia, asma, bronquite, diagnóstico difícil de achar, tá fazendo exame e não acha, porque a grande maioria é de fundo emocional. Muitos pensamentos intrusivos, acelerados, negativos. Tá ferrado isso aqui, gente. Por isso que não vem, tá? Aí, ó, pra outros não vem porque tá com outra parceira. Tá? Trocou você por alguém? Aí o trocar pode ser assim, ó. Você tinha um relacionamento, namoro, noivado, casamento. Ele arranjou uma amante, ela arranjou um amante, ou ele arranjou um amante, aí largou você por ela. Para outros, ele terminou com você, ou você com ele, ou deu ruim na situação, e ele já tá com outra pessoa. E já tá com outra pessoa aí para explorar, para tirar o mesmo que tava tirando de você, e tá ruim o negócio. Então, que substituir você, não preciso de você, eu arranjo outra, e arranjou e se ferrou. Tá ruim o negócio lá, tá? A pessoa também é uma traíra, uma caninana, uma mentirosa. Não tá bom o negócio lá, não. Se ele tentou muito rapidamente substituir aí você por outra. Tá? Depois do término. Para outros, ele não vem, gente, atrás de você, ou ainda não veio por influência de uma figura materna. Tá mais forte mãe, mas você pode adaptar quem fez papel de mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha. Alguém aqui que influencia e manipula ele, é por isso que ele não vem. Então, se é a esposa, ele não vem. Se é a amante que manipula, ele não vem. Se é a nova pessoa que ele está se relacionando, ele não vem. Se é um parente que domina e manipula ele, ele não vem. Por isso que não tá vindo atrás ou não vem mais atrás. Tem uns aí que muito rapidamente trataram de arranjar outra pessoa e substituir, tá? E achou no primeiro momento que a fonte lá ia suprir todas as necessidades ou ele tiraria as vantagens que ele precisava, sexual, financeira, validação, não ficar sozinho, né? Ter uma pessoa ali amando, bajulando, babando o ovo dele. Só que já tá dando ruim, tá? A pessoa não é você, a pessoa não é o que ele pensava, ou a pessoa é igual a ele, não presta. Também é mentirosa, também é adúltera, traidora, manipuladora, faz pelas costas. Tomou na tarraqueta. Principalmente para os casos que pegaram amante ou que tentaram substituir você muito rapidamente arranjando outra pessoa. Inclusive tem alguns aqui, deixa eu confirmar, se voltaram para alguém que já fez parte do passado dele ou dela. Aí, ó. Para alguns, reataram com o ex, tá? Seja porque trocou você por essa ex ou depois que vocês terminaram, ele voltou para ex, voltou pro vômito. Tá? Por quê? Porque talvez era aquela pessoa que estava sempre indo e voltando com a ex, né? Termina, volta, aí botou você no meio da situação, ficou com você, atrapalhou sua vida e voltou para ex. Tem alguns que retornaram aqui com alguma parceira, ó.
fosse namorada, noiva, amante, voltou para ex-amante, voltou para ex-namorada, para ex-companheira, ex-mulher, fosse para ter um remember, fosse porque estava sozinho e aí não estava com você, foi ter um de volta para o passado. Teve esses casos? Teve. Tá? E seja o motivo que for, na grande maioria foi por interesse do que era bom para ele ou para ela, não foi por amor. A pessoa lá talvez ficou com ele por amor, a amante acha que, né, ama ele, a ex acha que ainda ama ele ou ela, mas ele não. A pessoa foi consciente aqui de ficar com alguém ou arranjar alguém para tapar buraco, consciente de que ele tem coisas que ele quer suprir. Sexual, financeira, validação. Ele não tá procurando uma parceira porque tá apaixonado, porque quer amar. Por interesse. E se trocou você por alguém que tinha condições melhores financeiras, piorou. Porque agora sabe que fez um péssimo investimento. Para os casos que é a família, preferiu ficar do lado de mamãe, de filhinha, de irmã, de gente aí que era contra a relação ou que aconselharam torto, agora tá tomando a tarraqueta, tá arrependido de ter ficado do lado de familiares. Aí gostaria de recomeçar com você aqui, ó. Teve casos aqui que essa pessoa já foi instável antes, né? Ela bloqueia e desbloqueia, ela some e reaparece. Aí ela termina com a pessoa lá, ela procura você, e pior que você aceita, né? Aí ele termina com a titular ou ele termina com a amante, volta pra você, você aceita. Aí ele faz de novo. Tinha uns que era essa dinâmica aqui, né? Ou ele botava medo, terminava a relação com você de manhã, de noite ele reatava. Ele dizia, eu vou me embora, vou me embora, vou me embora. De noite ele dizia, não vou não, boba. Tudo pra mexer com o seu psicológico, né? Ou então ele terminava com você e ia embora, no outro dia ele voltava. Mandava você embora de manhã, de noite ele dizia, não vai embora, fique. Era tudo jogo, tudo estratégia, tudo manipulação, sim. E para outros era a total instabilidade dessa pessoa, ele não sabe o que é da vida. Então é por isso que não tá vindo, é por isso que não vem. Para alguns não vem porque tem distância geográfica até longa. Então para alguns tem um grau de dificuldade maior, tá? Vocês se separaram, você foi para outra cidade, estado ou país, ou ele foi para outra cidade, estado ou país. Aí a dificuldade é maior. Porque se aquele tá fritando merda para comer torresmo, ele não deve estar tendo nem para pagar o pão, que dirá para ele ir atrás de você. Tem esses casos aqui? Tem. Tá? Ele tá vendo a sua mudança, a sua transformação, você indo para longe, ou que você foi para longe fisicamente ou até emocionalmente. É que você abriu os olhos, você se empoderou, agora você tá protegendo seu coração e amando você em primeiro lugar. Né? Você não teve escolha diante das trairagens, dos golpes pelas costas, do que a pessoa fez, em se reinventar e seguir frente. É por isso que a pessoa não vem, gente. A última aqui, Frei Rogério. Que essa pessoa gostaria de dizer para você, se tivesse coragem, tivesse culhão ou oportunidade. Lembrando que pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer. E pode ser menino ou menina, é só adaptar. Que a pessoa gostaria de dizer para você aqui nos pássaros. Ó. Gostaria de fazer declarações de amor. Tá? Gostaria de dizer para você esperar por ele ou por ela resolver as questões dele ou dela. Espere por mim. Estou plantando para colher. Né? Tá esperando a poeira baixar. Olha, assim que eu resolver aquilo que tem uma data certa para ser resolvido, um mês certo, aquilo que depende de uma coisa concreta acontecer para eu resolver, me espera que eu tô voltando, ou que eu volto. Eu vou voltar ao be back, eu voltarei, exterminador do futuro. Então, ele diria isso para você. Tá? Ele diria para você aqui, marcaria um lugar para conversar, marcaria, vamos conversar, vamos sair para conversar. Ia tentar cortejar você de novo, flertar, voltar aquela paquera do início, se pudesse falar. Tá? Ele iria mandar uma mensagem, se pudesse, se não tivesse bloqueado, se tivesse culhão, mas para como muitos eu disse, não faz porque não quer. Bastava dar jeito de ter um outro número, uma outra conta, uma outra rede social, não faz porque não quer, tanto que alguns stalkeiam. Não faz porque não quer. Vamos conversar naquele lugar que a gente se encontrou a última vez, que a gente falou a última vez.
né? Eu revi os meus conceitos. Eu sei que eu causei desgaste na relação, com as discussões, com o estresse, com o que eu fiz, né? Mas eu gostaria aqui de ter uma segunda chance, da gente recomeçar. Eu ouvi conselhos de pessoas e fui errado, julguei errado, ou eu ouvi conselho de pessoas e tô repensando tudo que eu fiz, tudo que aconteceu no 7 de ouros aqui, né? Ele pediria espera, olha, não estava preparado, agora eu estou amadurecendo, né? Ou espera eu terminar de investir no meu futuro, na minha carreira, terminar meus estudos, me espera. Cara de pau, né? Olha, eu tô cansado de tarefas sem fins. Eu tô estudando, trabalhando, fazendo academia, por isso que eu não tenho tempo para você, ele diria isso. Né? Olha, eu sei que eu fiz uma troca péssima. Né? Olha, eu preciso estruturar minha vida, meus negócios, aí a gente vai ficar junto. Diria essas coisas, tá? Para alguns aqui. Ainda não é a hora certa, estou me preparando, ou ele tá mesmo se preparando aí. Então, diria para você isso, tá? Aqui nós temos os signos Gêmeos e Virgem de novo. Temos Peixes, Aquário, Câncer e Sagitário, Gêmeos e Virgem de novo. Sagitário de novo, Gêmeos e Virgem de novo. Mercúrio muito forte nessa consulta. Aqui, pelos elementos, pelos naipes, temos muito elemento ar, então Gêmeos, Libra e Aquário. Muito ar, muita espada. Temos aqui também Paus, Áries, Leão e Sagitário. Forte. E Touro, Virgem, Capricórnio, forte. Mas tá mais forte, Virgem. Tá? É isso aqui. Aqui nós temos Oxalá, filhos de Oxalá, filhos de Ansã, filhos de Oxumaré, filhos de Oxum, filhos de Emanjá. Temos Oxóssi. Temos filhos de Oxóssi, confirma Oxum, Touro e Libra. Temos aqui, já saiu ali, né, Bará, Exu, forte. Temos Ogum, filhos de Ogum. Ogum não tá tão forte, deve ter porque é uma leitura coletiva, mas não tá tão forte. Temos aqui energia de Omulu, Baloê, Pretos Velhos tinha ali, né, na consulta, deixa eu ver. Omulu, Baloê. Ó, temos Omulu, Baloê, confirma de novo, tá? Ogum, Exu, temos Logum, Nedé, e temos aqui também, lá já tinha saído Boiadeiros, o Arcanjo Miguel. Deixa eu ver aqui se tem Xangô. Omulu e Obaluaê. Deve ter algum, porque não tá tão forte, mas deve ter porque é coletivo, né? Deixa eu ver aqui. Xangô. Temos filhos de Xangô, tá? Confirma Oxóssi e Ossan. Eu não sinto tão forte Ogum, eu sinto mais forte Logum, Nedé. E Exu. Mas tem aqui, fraco, mas tem. Tira mais um, ele falou. Ó, confirma Bará, Exu, tá? Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Tá? É por isso que a pessoa parou de procurar, não procura, parou de correr atrás, ou não tá correndo atrás, ou bloqueou, parou de falar. Esses são os motivos para a grande maioria aqui. Tá? Dá uma conferida nos achadinhos da Laninha Shopee, se inscreve, ativa o sininho, tá? Quer uma consulta, manda um e-mail para mim aí, tá? Não me deixe órfão de informação. Acho que era isso, né, Ferrugem? Tem alguma coisa que o senhor quer dizer a mais? O conselho aqui da espiritualidade para você que tá nessa situação
é que você não seja a dúvida de ninguém, a segunda opção de ninguém. Que você ame em primeiro lugar você. Tá? Deixa eu até tirar uma aqui de conselho. Como você tem que agir aí, mas a ação é bem óbvia, né? A pessoa não prioriza você, não respeita você. Já tá mostrando com as atitudes que não respeita e não prioriza, ou não atitudes. Aí, ó, sai justamente você, consulente, ó. Independente se você é menino ou menina, saia da ilusão. Corte o que não serve mais na sua vida, tá? Transforme aí o que você tem que transformar em você. Ame primeiramente você. O amor, o sentimento, precisa estar equilibrado com a razão, tá? Não seja aquele amor que aceita tudo, que acredita em tudo. Corte o que não serve mais, porque aqui é a sua consciência desperta, tá? Faça, dê início ou reinício na sua vida, independente se essa pessoa vai procurar você ou não. Independente se ela vai dar sinal de vida ou não. De novo é o Arcanjo Miguel. Você está pedindo justiça, vai ser feita. Tá? Pare de querer discutir relação, pare de correr atrás de quem não te prioriza, de quem não te respeita e não te valoriza. Tenha clareza aqui das coisas, clareza mental, seja inteligente, use a sua lógica e não só o seu sentimento. Tá? Saia dessa confusão, corte essa confusão, essas ilusões. Tem muita gente aqui apegada em ilusões porque idealizou a pessoa, idealizou a relação. Se ilumine e avance. Vença os desafios, corte toda a confusão. Pare de stalkear a pessoa, porque tem alguns que estão perseguindo e stalkeando, tem outros que estão correndo atrás tentando mandar mensagem, abrir comunicação. Se valorize. Tá? Para de ficar lutando e se empenhando, dando murro em ponta de faca por quem não quer, por quem não merece, quem não faz nenhum esforço. Tá? Se empenhe e lute por você, pelas suas questões, pela sua vida. Faça mudanças de dentro para fora em você. Você não consegue mudar o outro, mude você. Você não tem o poder de controlar e mudar o outro, as atitudes dele, a decisão dele. Mas você tem de mudar como você reage a isso e mudar você. Tá? É isso aqui. As mudanças têm que ser feitas em você. Não adianta você ficar esperando mudanças da pessoa. Porque provavelmente você não vai ter. E você não tem como controlar isso. Tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.